Boas, malta. Boas, sejam muito bem-vindos à segunda edição do Ballscope Podcast. É isso mesmo, e hoje é dia de aniversário da Ballscope. No caso, no dia de lançamento, não hoje. Sim, além disso, vamos falar do Mundial, vamos abordar uma série de temas e olhar para muitos jogos de formas diferentes. Mais tarde vamos ter aqui umas surpresas. Si te quieres divertir, con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Si te quieres divertir, con encanto y con primor, solo tienes que vivir. Antes de começar, dizer só que juntamos o episódio de agosto e o de setembro neste especial 1 ano devido às nossas férias, entendido? Exatamente. Bem como diz o título, um Mundial é muito mais que futebol. Sim, vai muito além de um torneio desportivo, desde a celebração viking norueguesa até ao momento de união inglesa ao som do Wonderwall. Desculpa. Desculpa. Apesar do lado popular do Mundial, e que a maioria vê, e com isto eu quero dizer do género de jogos de seleções grandes, jogos chamativos, live mode TV, reputação, este torneio vai muito além disso. Sim, eu esperei ansiosamente por ver alguns jogos menos mediáticos, como é o caso do Equador-Costa do Marfim, Noruega-Senegal ou até Escócia-Marrocos. Fogo, acho que vou começar a chamar o gajo do futebol alternativo. Mas atenção, em todos estes jogos há duas seleções com muito potencial. Eu queria mesmo vê-las enfrentarem-se. No caso da Costa do Marfim e Equador, aqui numa abordagem mais tática, a Costa do Marfim optou por abordar o jogo de uma forma mais básica, apostando no desequilíbrio de Yan Diomandé, o que acabou por resultar. Eles entraram num 4-4-2 com o Pepe a descair mais para a direita. Por outro lado, o Equador soube usar as suas valências, com um sistema mais defensivo. Não só defensivamente, mas também na construção, o trio de trás foi fundamental. E, para acabar, se havia resultado pelo qual não estava nada à espera, foi o Austrália 2, Turquia 0. A Turquia desapontou mesmo, e eu disse desde o início que a Costa do Marfim para mim ia ser uma surpresa. E acabou por não ser porque a Noruega foi mais surpresa. Deixa-me só dizer que a Austrália ganhou com a estrela Irankunda. Novo jogador de Sporting. Agora, a pergunta que não quero calar. Achas que o vencedor do Mundial foi justo? Para mim foi justíssimo, porque nós fomos para a final à espera de um jogo muito equilibrado que podia ter caído para qualquer lado. E era assim que eu via o jogo até ao dia. Mas se olhamos para o torneio inteiro, para o bracket, com uma acumulação de cansaço da campeã mundial de 2022 e o domínio completo na final, a Espanha foi a seleção mais consistente. Porque defendeu melhor, controlou mais jogos e, quando precisou decidir, decidiu. E quem decidiu desta vez foi Ferran Torres. A Argentina fez um bom mundial, tal como as outras seleções, mas acho que a Espanha acabou por ser uma campeã justa. E tu, o que é que achas? Eu concordo a pleno contigo, acho que a Espanha foi um justo vencedor. Acho que se não fosse a Espanha teria que ser a França, mas a Espanha foi sem dúvida mais consistente e demonstrou maior consistência ao longo de todo o torneio. Agora, se há jogo que temos que falar, é o França 4, Inglaterra 6. Que absurdo! Foi dos melhores jogos que vi em toda a minha vida. Sim, eu acho que, na minha opinião, o jogo do terceiro e do quarto lugar acabou por ser muito melhor do que muita gente esperava. Sim, desde um 4-0 ao intervalo, passando por um 4-3 até um 6-4 nos últimos minutos. É inacreditável. A Inglaterra, para mim, eu vi uma Inglaterra completamente diferente, porque entrou-se em grande pressão e isso notou-se na forma como atacou. Porque foi muito mais eficaz na finalização, aproveitou as fragilidades defensivas da França e marcar 6 golos, num jogo deste nível, não é brincadeira. Sim, e mesmo fora do relevado, desde a festa do Mundial antes do jogo, até no fim houve rezas, após o apito final um último Wonderwall, desta vez mais discreto, mas houve. E relembrar também que foi um jogo que teve um total de 0 cartões amarelos. Por outro lado, foi uma final que no prolongamento mais parecia um campo de guerra. Eu acho que no fim o 6-4 faz justiça ao que se viu. Um jogo completamente aberto, pouca preocupação defensiva e muito espetáculo, que no fim define um jogo de terceiro lugar. Exatamente. Portugal. Agora o tema é a nossa seleção nacional. Acho que para começar, começamos aqui com uma declaração de Roberto Martínez. Não precisamos de ganhar o Mundial, precisamos de jogar bem. Eu acho que isto é uma das piores, se não a pior declaração que me lembro de ver. Então num torneio pela seleção, como é o Mundial, e não precisamos ganhar? Minha Nossa Senhora. Para mim, pior declaração que esta, ou melhor, dependendo do vosso ponto de vista, é a primeira entrevista do Coman no Benfica. Qual? A do Sporting é a zona... Pois. Já vamos falar disso, acho eu. Já vamos falar, está incluído. Mais taticamente, tenho aqui uma análise que eu fiz. Eu acho que Portugal não pode estar tão preso à sua única maneira de criação, que são os cruzamentos.
Por outro lado, o Bruno Fernandes e o Vitinha ocuparam muitas vezes o mesmo espaço, talvez também por gostarem de fazer coisas semelhantes nos seus respectivos clubes, mas isso sobrecarregava muito a zona entre linhas, que é uma zona importantíssima do campo e poderia muito bem ter sido melhor aproveitada. Outra coisa a dizer é que o sistema de Roberto Martínez é caracterizado por muitas assimetrias. Por exemplo, de um lado, o Nuno Mendes dá largura, enquanto o extremo em questão explora espaços mais interiores. Do outro lado ocorre o oposto, mas isso não pode afetar a criação de superioridades numéricas na frente de ataque. Os laterais têm de se juntar ao ataque, mas para isso acho que é preciso um trinco de raiz que apoiasse a transição defensiva. Daí eu dizer que deveríamos ter levado o Palhinha. Acho que o Samu Costa não chegava e era preciso alguém que varresse completamente aquilo quando estávamos em desequilíbrio após a perda. Acho também que o Gonçalo Ramos merecia a sua entrada mais cedo, acho que deveria ser constantemente substituído ao intervalo para o lugar do Cristiano. E acho que devia pelo menos ter sido titular em alguns jogos. Para mim, o que faltou na fase de grupos de Portugal foi mais a utilização dos movimentos verticais, porque eu acho que foi de onde saía a maior parte dos golos antes do torneio, e eu dava chance ao Gonçalo Ramos, como é óbvio, e acho que até foi ele que nos salvou no jogo contra a Croácia, mas também dava mais chance ao Gonçalo Guedes, apesar de que eu trazia o Paulinho em vez de Gonçalo Guedes. Eu trouxe aqui uma análise à frente de ataque de Portugal. Eu acho que na esquerda, Pedro de Ataque é um... O Pedro Ataque! Eu trouxe aqui uma análise à frente de ataque de Portugal. Começando pela esquerda, eu acho que Pedro Neto é um bom desequilibrador. Daquele lado ele a fazer dupla com o Nuno Mendes, que gosta de ir à linha de fundo. É preciso um extremo invertido, ou seja, que puxe para dentro. E o Pedro Neto sendo pé esquerdo, apesar de eu gostar muito dele, acho que para titular, no início do jogo e numa fase mais tática, era preciso alguém que fosse pé direito, como é o caso do João Félix, que até com as subidas do Nuno Mendes pode se juntar ao Ronaldo na área e fazerem uma dupla na frente, que eles entendem-se bem e tal. Na direita, se é para manter as assimetrias do Roberto, com Cancelo a jogar, nada contra esse ponto, pelo contrário, eu acho que ele deve ser titular, já seria preciso um extremo que desse mais largura. Eu acho que o Chico começou bem o Mundial, a mexer com o jogo e com uma enorme vontade de ganhar, mas não acho que seja um jogador para ser titular, ele é bom entrar no máximo aos 60, por aí. O Bernardo Silva não pode ser titular, portanto, por exclusão de partes, Bernardo lá está, o Chico já falei, o Pedro Neto a mesma situação, mas do lado contrário, o Félix titular na esquerda, o Leão para mim nunca pode ser titular e resta-nos apenas o Francisco Trincão e o Gonçalo Guedes. O Trincão seria mais para explorar espaços interiores, mas com Félix, Ronaldo e Bruno Fernandes isto já sobrecarregaria ainda mais esta zona. Portanto, num modelo ideal de Roberto Martínez, a melhor frente de ataque possível seria Félix, Ronaldo e Gonçalo Guedes. Tudo muito bonito, contudo, eu sinceramente não colocaria esta frente de ataque a jogar. O problema real da seleção não está na ocupação espacial do campo, mas o real impasse da seleção está no espanhol não ter corrigido isto, sendo que é algo que já vem dos amigáveis antes do Mundial. Frente ao Uzbequistão, houve falhas constantes de marcação. Na marcação zonal, contra equipas mais dinâmicas e num patamar semelhante, ou individual, apenas com superioridade clara em cada posição. Contra equipas superiores, deve ser alternada sempre com um bloco coeso. A nossa transição defensiva foi um ponto bastante complicado. Temos uma defesa rápida, o que até o facilita, mas 4 jogadores não chega. Grande props às bolas paradas e ao seu criador, atenção, foram muito bem pensadas e por acaso surpreenderam-me. Nesta seleção tínhamos uma série de jogadores que podiam fazer a diferença. O problema não é estarem em forma ou deixarem de estar, como vi muita gente a dizer, e sim a forma como são encaixados na equipa, e isso, a mudança do primeiro jogo para o segundo, foi brutal mesmo. Bem, para mim o que faltou na fase de grupos de Portugal foi os movimentos verticais, que foram de onde surgiu a maior parte dos golos e era de onde eu acho que surgiria mais oportunidades para a seleção das esquinas. Se formos a analisar Portugal, foi exatamente, eu acho que tu definiste exatamente o que eu penso, sem falar dos movimentos verticais, porque tudo o que tu disseste estava certo, porque a frente de ataque, apesar de eu só não concordar com uma coisita aí para ti, que eu achava que o Rafael Leão é o extremo esquerdo assim, consistente que nós temos, que eu acho que constantemente consegue fazer boas exibições, apesar de às vezes ter assim umas leves oscilações, mas que consegue fazer boas exibições mais vezes. O João Félix é muito inconsistente, na minha opinião, mas se quiseres podemos passar a fazer análises breves aos Jogos de Portugal. Vamos a isso. Começas tu? Posso começar? Começando pelo Congo, atenção que este Congo é um Congo muito bem treinado. Eu fiquei fã de como é que é? Sebastián Desambre. Deve ser isso. Uma cena assim. Não sei. Outro treinador que também me encantou muito foi o Néstor Lourenço, um selecionador colombiano. Tem muito boas ideias e é um treinador muito objetivo.
E para isso o Rames Rodrigues ajuda imenso. Fez um jogo brutal contra Portugal, provando que ainda tem pernas para andar e brilhar. Sem os nossos Tugas do PSG, nós tínhamos nos visto ainda mais à nora. Claramente são jogadores acima da média, o Vitinho é o cérebro desta equipa, João Neves é um dos mais completos, e Nuno Mendes é daqueles que pode fazer a diferença a qualquer momento. Ainda assim, acho que não tiveram na sua melhor forma. Renato Veiga é outro que fez uma fase de grupos muito consistente e muito segura. Dalot teve uma entrada muitíssimo boa, mostrando que é sim uma opção e que deveria ter sido opção mais vezes. O Rafael Leão que tu falaste, mais uma vez calou-me, é um jogador que me lembra muito o Yann Diomandé. Não querendo comparar, porque acho o Diomandé mais interessante, mais promissor, mais completo e mais desequilibrador. Mas ambos têm uma aceleração muito boa e acho que é como o Nuno Mendes, podem fazer diferença a qualquer momento. Eles Explosiva podem pegar na mesmo. bola. É Exato. maluco mesmo. Eu há um bocado falei no Gonçalo Ramos, mas deixa-me dizer que a culpa não é de todo do Ronaldo. Contudo, eu acho que não pode ser titular e pronto. Para mim, para ser, tem que ser com o apoio próximo de avançados centro mais móveis, como o Gonçalo Guedes, o Félix ou até o próprio Bruno. Criatividade não é o problema desta seleção, definitivamente. Falta era ser usada da maneira correta. Se formos analisar a fase de grupos, eu acho que, como é óbvio, que Portugal começou com um arranque muito abaixo das expectativas. Portugal teve mais bola, mas mostrou pouca criatividade e foi castigado na transição. Ficou a sensação de que a equipa entrou demasiado confortável. Depois, no Portugal 5, de questão 0, foi a resposta que se esperava. Foi o jogo dominado do início ao fim, muita intensidade, circulação rápida e eficácia na finalização. Serviu para devolver confiança à equipa e aquele golo de Nuno Mendes, senhoras e senhores. Depois, Portugal-Colômbia foi uma exibição segura, mas pouco inspirada ofensivamente. O empate pode ter garantido a passagem, embora tenha evidenciado algumas dificuldades para desmontar blocos organizados. Bem, podemos passar às fases avançadas, como a Croácia. Vamos a isso. Posso começar eu? Força! Obrigado. Contra a Croácia, eu antes do jogo escrevi alguns pontos estáticos que considerei importante, entre eles causar incerteza nos alas. Com o trio da frente croata a encaixar perfeitamente nos centrais e no trinco português, se o lateral e o extremo fizerem os tais movimentos contrários, com certeza gerarão dúvidas nos alas adversários. Para mim, o Portugal 2, Croácia 1 foi a melhor exibição de Portugal no Mundial, que, como é óbvio, se não contarmos a pancada que nós demos ao Uzbequistão. Frente a um adversário competitivo, a seleção mostrou personalidade, conseguiu controlar os momentos importantes e venceu com mérito. Quanto às marcações, eu concordo contigo. Se formos a pegar no jogo contra a Espanha alternou muito bem entre marcações individuais e referências zonais. Sempre que Portugal tentava construir curto, havia uma pressão muito agressiva sobre o homem. Espera aí, deixa-me só dizer uma coisa sobre a pressão homem a homem. Sim. Muita atenção que uma marcação homem a homem não consiste em perseguir o jogador, e sim em fechar a linha de passe que conecta o portador da bola e o jogador em questão. E é aí que surge a melhor estratégia para bater este método de pressão, que evidentemente não foi usada pela seleção nacional, mas era a dinâmica de terceiro homem. Sim, posso já falar do Portugal-Espanha. Foi uma eliminação dolorosa num jogo que para mim foi equilibradíssimo, porque Portugal defendeu bem durante quase todo o encontro, mas voltou a faltar capacidade para criar perigo de forma consistente. Agora, falando do terceiro homem, para mim, sem dúvida, a dinâmica do terceiro homem é uma das formas mais eficazes de desmontar este tipo de pressão, porque permite escapar ao primeiro duelo e encontrar um jogador já virado para a frente. Eu acho que Portugal tentou resolver demasiado em condução ou no passe direto para o colega que já estava pressionado. Faltou essa movimentação coordenada e isso liga-se ao que falávamos há pouco. Quando não consegues sair da pressão, acabas por passar grande parte do jogo a disputado eles, precisamente o cenário que mais favorecia a Espanha. Se tivéssemos usado da maneira correta as características dos jogadores que temos à disposição, teríamos entrado num 3-4-2-1 com bola, Ruben a encaixar nos centrais, Bruno Fernandes em baixo de forma saía do 11 e Pedro Neto e Chico a dar apoio ao avançado centro. João Félix, que pode sempre vir buscar mais jogo no pé, e Pedro Neto e Chico a dar apoio ao avançado centro, João Félix, que pode sempre vir buscar jogo mais no pé, no espaço aberto pela falta de um 10, e libertar espaço nas costas para diagonais dos extremos. Após o jogo, concluí que, ao início, parecia que tinham atinado, ao fim, tinha a certeza que não. Faltava dinamismo à equipa, Rafael Leão esgotou logo, muito quieto, apesar da agitação que causou nos primeiros minutos. Grande entrada do Gonçalo a mostrar que merecia na altura mais minutos. Sem bola, o começo foi, diria, quase perfeito, mas se é para os médios se juntarem ao ataque, mais dois laterais ofensivos, é preciso voltar para trás a dar gás. Outra masterclass do Diogo a salvar-nos nessa questão. Nuno Mendes é um jogador absurdo e comprovou mais uma vez.
Faltou também mais constância na agressividade. Acho que a circulação poderia estar ainda mais rápida, mas é compreensível, porque esta Croácia é uma Croácia que sabe defender e muito bem. Protege bem a baliza e a melhor maneira de ferir um bloco baixo, coeso e zonal seria com movimento de ruptura e muito mais flexibilidade, como tu falaste. É também uma Croácia que chegou motivada, disposta a lutar e com um leque de opções gigantes. Pegando no exemplo dos pontas de lança, todos eles mudam a forma de jogar da equipa. Uns têm estilo mais móvel, outros preferem jogar de costas e isso torna-se muito difícil de analisar uma seleção. Agora, se queríamos ser campeões do mundo, não chega. Melhorou? Sim. Chegou? Não. Frente à Espanha, por muitas considerada a melhor seleção do mundo, antevia-se um jogo dificílimo. Seria importante, sem bola, que os nossos laterais encaixassem, colassem e não descolassem dos extremos espanhóis. Os centrais dividiam a marcação, mais zonal e passiva, entre o Olmo e o Oyarzabal, mas sempre prontos a fazer dobra e cobrir o espaço, caso os nossos laterais fossem ultrapassados, porque o jogo deles passa muito por isso. Na pressão, como aconteceu com a Croácia, o Bruno juntava-se aos três da frente, para encaixar na linha defensiva. Agora, tinha de ser uma pressão ativa, não serve aquela pressão manhosa de adormecer alguém que os croatas batiam com uma perna às costas. Caso conseguissem bater a primeira linha pressão, o que era esperado, caso acontecesse devido à qualidade espanhola, é preciso que os extremos acompanhassem os laterais adversários, que tinham certamente tendência a subir muito e apoiar o ataque, como se viu nos jogos anteriores da Espanha. No meio campo não poderíamos entrar em duelos desnecessários sem bola, porque João Neves vigia Rodri e Vitinha vigia Pedri, protegendo o meio sem ficarmos meio descompensados. Concluindo, este seria o meu 11 inicial contra a Espanha, num 4-4-2 losango, com Diogo Costa na baliza, Nuno Mendes, Renato Veiga, Rubén Dias e Diogo Dalot, Samu Costa, a titular para proteger o espaço entre linhas e a ser o pilar da transição defensiva, João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes. Eu apostava num losango no meio campo para garantir mais proteção no centro. João Félix, antes do Gonçalo Ramos, porque acho que ele e o Ronaldo fazem uma melhor dupla, e tentava aguentar a primeira parte sem fazer pressão homem a homem na linha defensiva adversária. Na segunda parte passava deste 4-4-2 losango para um 4-3-3 ofensivo, através das seguintes alterações. Saída de Samu Costa para a entrada de Francisco Conceição. Importante seria manter o Dalot. Saída de João Félix para a entrada de Rafael Leão e saída de Ronaldo para a entrada de Gonçalo Ramos. A saída de Dalot para a entrada de Cancelo, para refrescar e apoiar mais o meio, mas mais no fim, porque quando o Samu sair é preciso um lateral mais defensivo para fechar a 3 atrás, daí mantê-lo durante mais algum tempo. Por fim, a saída de Bruno Fernandes para a entrada de Bernardo Silva para ganhar controlo, mas mais no fim. Eu só trocava uma coisa no teu 11, porque eu trocava Samu Costa por Ruben Neves, porque eu acho que naquelas marcações o Ruben Neves podia ter sido mais importante precisamente pela inteligência sem bola e pela capacidade de dar linhas de passe. Sim, também acho que é um bom ponto que tens aí. Agora, é hora de falar aqui mais taticamente sobre alguns jogos do Mundial e no fim fazermos uma análise mais aprofundada à final. Queres começar tu? Trouxeste algum jogo? Eu trouxe alguns, mas são sempre análises curtas. Eu trouxe o Espanha 3 aos 3-0, que foi o primeiro grande aviso da futura campeã, porque a Espanha dominou através da posse, recuperou rapidamente a bola e praticamente não permitiu transições à Áustria. Ficou claro que era a seleção mais completa taticamente do torneio. Não vou falar do Portugal-Espanha outra vez, apesar de trazer, porque apesar da eliminação, eu acho que Portugal competiu muito bem e foi a equipa que praticamente causou mais perigo à baliza do Unai Simón. A diferença estava na capacidade da Espanha em controlar o ritmo e encontrar o momento certo para acelerar. Foi uma vitória curta, mas merecida. No França 2, Marrocos 0, nos quartos de final, Marrocos voltou a mostrar uma organização defensiva impressionante, mas a França foi mais madura nos momentos decisivos. Fez um jogo muito competente e justificou a passagem às meias finais. No Argentina 3, Cabo Verde 2, que para mim foi a maior surpresa positiva do Mundial e o possível melhor jogo do Mundial, Cabo Verde não teve qualquer complexo de inferioridade. Discutiu o jogo até ao prolongamento e esteve perto de eliminar a campeã em título. A Argentina passou, mas saiu muito mais desgastada do que o que esperava. E depois, para finalizar, eu trago-vos o Espanha 2, França 0. Uma exibição de campeão. A Espanha anulou completamente a construção francesa, foi superior em praticamente todos os momentos do jogo e chegou à final sem deixar dúvidas. Sim, em relação à Espanha, o facto de a Espanha jogar com alas e sem extremos sobrecarrega algum mil espanhol, o que levou o Cabo Verde, no jogo frente ao Cabo Verde, a ter que utilizar os extremos para marcar os alas e os laterais fechando pelo meio para cobrir os 10. Nota positiva para as triangulações do lado direito da Arábia Saudita envolvendo o lateral direito Abdulhamid, o médio direito Abu Al-Shamat e o médio centro que descaiu pela direita Mohamed Kano. E até o ponta-lança direito Al-Juair, acho que pronunciei bem os nomes. Mas atenção, o Brasil com Marrocos foi controladíssimo e ponto, não há discussão. Mas por outro lado o Brasil com o Haiti não dominou. Mas atenção, o Brasil com Marrocos foi controlado e ponto, mas o Brasil com o Haiti não dominou também.
Ok que a primeira parte foi canarinha a 100%, mas na segunda parte, possivelmente por gestão física por parte dos brasileiros, não conseguiram assumir o controle do jogo e o Haiti ainda assustou uma outra vez. O brasileiro Marco Pastore, que a maioria deve conhecer, fez uma análise perfeita à seleção escocesa antes do jogo Brasil-Escócia, onde previu a sua abordagem tática de forma perfeita. Tinha eu feito uma avaliação no mesmo dia, igualzinha. Sintetizando o que ele disse, adivinhava que a Escócia fosse demonstrar uma das maiores retrancas em termo brasileiro deste Mundial. Colocaram no 11 o meu rookie Ben Doak para apostar mais na sua velocidade em transição e ainda assim, como o próprio Marco Pastor disse, manteve o meio campo muito sólido e fechado. O meio campo da Alemanha estava algo desgastado e a Costa do Marfim, estando na frente do marcador, devia ter colocado mais um médio. Era evidente que a Alemanha se ia abrir mais e então o selecionador marfinense deveria ter colocado Fofana mais cedo, mas sem tirar outro médio, fazendo assim um trio de médios mais físicos, Sangaré, Fofana e Kessié, com dois mais dinâmicos à sua frente, Inao, Ulai e Diallo. E atenção a este miúdo, Inao Ulai é um autêntico bowler. Sem bola, Sangaré encaixava na linha defensiva. Aqui no Canadá, o selecionador canadiano não soube adaptar aos jogadores. Aqui no Canadá, o selecionador canadiano não se soube adaptar aos jogadores que tinha à disposição. Manteve-se fiel ao seu estilo, o que não deu grande resultado. Havia muitos espaços entre linhas por aproveitar, contudo ele batia no cego e mantinha o seu jogo lateral, com 11 jogadores ideais para jogo posicional, paciente, mas acelerado. Apostou num mix de jogo vertical e jogo curto, pouco consistente e com muitas perdas e recuperações. Logo, por consequência, com muitas transições. Para mim, tira-se uma coisa desta seleção de Canadá, que foi que Eustáquio é um jogador pronto para um nível do Mundial, porque eu vi um Mundial excelente Por do mim fica no Eustáquio. Porto. Falou o portista. Por mim ficava. O jogo decisivo deste grupo aqui, a ser a Suíça-Canadá, que foi por sinal um jogaço, essencialmente a segunda parte, com muitos duelos e um fim muito intenso, com o Canadá a carregar, mas a não conseguir fazer o golo. Noruega-Inglaterra. Dizia-se que ia ser um Kane Haaland, mas acho que foi mais um Bellingham Odegaard. Além desses dois, mais aqui no prolongamento, Spence e Oscar Bob proporcionaram-nos um grande duelo mesmo. Acho que o selecionador norueguês não tomou as melhores decisões ao longo do jogo, errou nas substituições e principalmente no timing das mesmas. Ao intervalo, eu deixei no Instagram algumas previsões das substituições que antevia. A saída de Sorloth e a entrada de Oscar Bob, que acabou por se concretizar, e a saída de Madueke e a entrada de Saka, que também aconteceu. Caso fosse necessário um modelo mais ofensivo, pressionante e controlador, do lado inglês, coloquei a saída de Elliot Anderson para a entrada de Morgan Rogers, que acabou por entrar, mas não para o lugar de Anderson. Nos Vikings, apostei na saída de Berge para a entrada de Asgard. Acho que é assim que se pronuncia. Foi um falhanço total. Num plano de não vitória, mais no fim do jogo, coloquei a saída de Gordon para a entrada de Rashford. Gordon saiu, Rashford não entrou. Do outro lado, coloquei Sheldon para sair para a entrada de António Nusa, que acabou por acontecer, do meu ponto de vista, no pior momento possível. Argentina-Cabo Verde, que tu falaste, para mim foi o jogo do torneio. Na minha humilde opinião, atenção, ainda a Argentina-Cabo Verde foi para mim um dos jogos do torneio, juntamente com aquela terceiros e quartos da Inglaterra-França. Ainda na Argentina, deixa-me dar aquele que eu considero o dado mais wild que algumas vezes vi. Segundo a Opta, Lionel Messi é simplesmente o jogador que menos correu por cada 90 minutos deste Mundial. Isto pode ser interpretado de duas formas, e a certa e a errada. A certa é um absoluto gênio, que sem grande esforço faz o que faz, sendo um dos melhores marcadores e jogadores deste torneio com 39 anos. A errada é um cepo que não se mexe e está acabado. E sim, há gente que pensa assim, por incrível que pareça. Agora, queres passar à análise tática final? Sim, podemos passar. Começas tu ou eu? Posso começar eu? Dizer só que a Argentina tirou paredes libertando espaço entre linhas, que se bem aproveitado poderia causar muito perigo. Dani Olmo estando de frente nessa zona é muito perigoso. De Paulo e Nico Gonzalez como médios mais laterais, preparando a equipa para as ofensivas espanholas com muita gente e laterais. Foi num lance semelhante de desatenção portuguesa que Merino eliminou Portugal do Mundial. A Argentina não conseguiu progredir. Porquê? Pela pressão espanhola, muito mérito da Espanha. Concordas? Eu concordo. Se formos a pegar na final, eu acho que o que decidiu de facto esta final foi a pressão da Espanha. Porque sempre que a Argentina tentava construir desde trás, a Espanha pressionava homem a homem na primeira fase, mas mantinha coberturas muito bem coordenadas. Isto obrigou a Argentina a jogar mais direto e retirou a influência que ao longo do Mundial teve McAllister e Enzo Fernandes. Para mim, as rotações no meio-campo criaram superioridade, porque Rodri e Fabián Ruiz baixavam frequentemente para junto dos centrais, arrastando os médios argentinos para zonas mais altas. Este movimento libertava Dani Olmo entre linhas, permitindo à Espanha progredir pelo corredor central. Rodri controlou completamente o ritmo. Foi o jogador que ditou quando acelerar e quando pausar o jogo.
A Espanha não teve posse por ter posse. Usou para cansar a Argentina e desorganizar o bloco adversário. A Argentina defendeu durante demasiado tempo e Scaloni privilegiou um bloco médio-baixo para suportar transições. Mas a Espanha recuperava rapidamente a bola através da contrapressão, porque a Argentina praticamente não conseguiu ligar ataques durante largos períodos do jogo. Deixa-me falar aqui sobre um bocadinho sobre a segunda parte. Eu acho que foi mais equilibrada e ainda assim a Espanha foi demolidora. E acima de tudo controladora, não é? Assumiu o jogo, mas fê-lo com cabeça. Uma Espanha coesa e organizada com uma transição ofensiva muito bem trabalhada. Dar nota também para a grande entrada de Nico Williams, que mexeu muito com o jogo. E num jogo deste em campo algo aberto, mas muito compactado, com linhas algo subidas, sobressai o coletivo, tendo Yamal e Messi menos espaço para brilhar. Neste caso, houve menos individualidades e mais trabalho tático. Individualmente, grandes jogos de Cucurella e Porro, mais uma vez. Masterclass do Regen do Busquets, melhor jogador do torneio, vulgo Rodri. E eu acho que não há mais nenhum nome a destacar. Lembras-te de alguém? Não, acho que não. Eu só. Acho que falaste de todos. Se calhar. O Rodri, não é? Pois, o Rodri. Já Já lá vamos vamos. lá. Bem, eu agora passava a uma coisa engraçada. E se nós fôssemos ver as nossas predicts para o Mundial do podcast anterior? Acho que é uma boa ideia. Eu tenho aqui tudo, se quiseres passar a isso. Eu também tenho. Vamos lá? Vamos a isso. Campeão, eu tenho Portugal. Eu também tenho Portugal. Bem, acho que não aconteceu. Acho que não. Como flop eu tenho Croácia, Marrocos, Japão e Suíça. As 4 passam, foi o que eu disse. As 4 passaram, neste caso, mas 2 perderam os 16 avos. Eu considero acho que é um bom, mas digo já que me arrependi de ter posto a Suíça, porque confesso que acabei por torcer por eles. Uma seleção muito completa com Roberto Martínez, sim. é isso, Ricardo Rodrigues, Granit Xhaka, Manzambi e Kobel como protagonistas. Bem, eu disse Marrocos e Bélgica. Não foi a melhor, porque que Marrocos. foi um hot take. Foi um hot take. Não foi hot take na altura. Mau take. Mau take foi. Mas na altura não tinha sido um hot take, porque não se esperava muito da Bélgica, que acabou por superar as expectativas. E de Marrocos costuma-se esperar, mas pronto, eu achava que eles estavam com muita pressão do Mundial anterior. Sim, como zebra eu tenho a Chequia, a Áustria e o Senegal. Além disso também trouxe a Turquia e a Noruega. Isto está quase a cheirar o tenebroso. A Chequia foi perfeita. Vertical. Isso é um vertical. Bem, eu disse a Costa do Marfim e o Japão. Eu acho que o Japão podia ter ido mais longe. Vimos uma seleção muito boa do Japão se não tivesse apanhado logo o Brasil. E a Costa do Marfim também acabou por apanhar logo a Noruega, deu-lhes um bocado de azar. A minha Chequia apanhou foi forte e feio, meu Deus do céu. No último jogo ali que eu me lembro de ver foi frente ao México. O único que safou foi ali um médio que eu gostei, que é o Vincinski, acho que é assim que se pronuncia, mas enfim. É o que é e foi o que foi. Como melhor jogador eu tenho Bruno Fernandes e tu tens Lamine Yamal. Ok, o meu foi tiveste muito mais melhor, perto, diria tiveste eu. mais perto. Acho que o Bruno Fernandes não fez. Acho que o Bruno Fernandes não fez um Mundial de melhor jogador. Não. Na verdade, não foi nenhum dos dois, foi o Rodri. Falando em Rodri, que take que absurdo foi esse que meteste nas stories de bola na cabeça. Na minha opinião, Rodri é o melhor médio defensivo de todos os tempos. Eu quero que tu me proves o contrário. Eu Ok, digo-te prova. 10, digo-te 10. Diz-me 10. Então, Busquets... Então, peraí. Diz-me 10 que eu a seguir apresento o meu argumento contra cada um. Ok. Eu tenho Busquets em primeiro lugar, que é a minha referência na posição, então não me vais conseguir virar nesta. Casemiro, para mim ainda é superior, depois mais Pirlo, Makelele, Vieira, o próprio Vieira, mais Gattuso e o Rijkaard, Sim. acho que é assim que se diz. Para fechar, Xabi Alonso, até pode não ser superior, mas eu gosto mais, pronto. E até te podia dizer outro, que és o Chouameni, que eu Ai, gosto eu muito. nunca mais digas Eu sou isso. fã dele. Para mim, o Rodri já ultrapassou praticamente todos os candidatos porque é o médio defensivo mais completo que o futebol já viu. Porque ele não é só um recuperador de bolas, nem só um organizador. Ele faz as duas coisas ao mais alto nível e ainda marca golos importantes, controla o ritmo dos jogos, sai da pressão com poucos e quase nunca toma decisões erradas. O Casemiro foi um dos melhores recuperadores de bolas da história e era incrível a proteger a defesa. Mas com bola nunca esteve ao nível do Rodri. No Real Madrid, quem comandava a construção era o Kroos e o Modric. O Rodri é muitas vezes o cérebro da equipa.
O Busquets é o argumento mais forte, porque mudou a forma como se olha para a posição e tinha uma inteligência fora do normal. Mas o Rodri faz praticamente tudo o que o Busquets fazia e junta-lhe mais capacidade física, melhor remate, mais presença ofensiva e consegue dominar jogos mesmo sem estar inserido num contexto tão perfeito como o Barcelona do Guardiola. O Pirlo nem acho que deva entrar nesta discussão porque não era um médio defensivo. Era um regista, um organizador de jogo que precisava de jogadores como o Gattuso para fazer muito trabalho defensivo. O Makelele foi talvez o melhor destruidor puro de sempre e deu até nome à posição. Mas, com bola, estava muito abaixo do Rodri. Hoje um médio defensivo tem de fazer muito mais do que recuperar bolas. O Vieira era um fenómeno fisicamente e um box-to-box incrível, mas não controlava o jogo através do passe e do posicionamento como o Rodri. Eram jogadores diferentes e o Rodri adapta-se melhor ao futebol atual. O Gattuso era um guerreiro e um líder, mas nunca teve a qualidade técnica nem a influência no jogo que o Rodri tem. O que é que tinhas dito mais? Era o Rijkaard. O Rijkaard foi um jogador extraordinário, mas passou muito tempo da carreira a jogar noutras posições e num futebol completamente diferente. Além disso, nunca teve o papel de controlador absoluto dos jogos como o Rodri tem hoje. O que é que me falta? Xabi Alonso. Xabi Alonso era um dos melhores passadores da história, mas defensivamente estava a um nível muito abaixo do Rodri, porque o Rodri oferece praticamente a mesma qualidade na construção e muito mais na proteção da equipa. O Matheus pode ter sido dos melhores médios de sempre, mas também não era um médio defensivo posicional durante a maior parte da carreira. Era um box-to-box com chegada à área e até acabou por jogar a defesa central. Se a discussão é sobre o melhor 6, acho que o Rodri tem um caso mais forte. E uma coisa que faz confusão é ver malta da nossa idade de 14 ou 15 anos a dizer automaticamente que o Matheus ou outros antigos eram melhores quando nunca os viram a jogar de forma consistente. Não é preciso tê-los visto ao vivo para ter opinião, porque existem jogos completos e análise, mas muitas vezes isso acaba por se repetir o consenso da internet. Da mesma forma que não faz sentido desvalorizar o Rodri por ser um jogador atual, também não faz sentido assumir que um jogador antigo era melhor só porque a história o tornou lendário. Melhor marcador, eu trouxe Julian Alvarez. E tu? E eu trouxe Kylian Mbappé. Ok. Aproveitando Foi um bom aqui para take. dizer também que eu acho que a Bola de Ouro também teve em disputa neste Mundial. Do meu ponto de vista era muito simples. Inglaterra vencia, Harry Kane Bola de Ouro. Com Bellingham também a espreitar ali a disputa. França vencia, Mbappé Bola de Ouro, também com Olise a espreitar a disputa. Espanha vencia, Lamine Yamal Bola de Ouro, com Pedri a espreitar a disputa. Caso Portugal vencesse, para mim, Vitinha Bola de Ouro com Nuno Mendes a espreitar a disputa. Para mim era isto que tinha acontecido, mas pronto. Tudo isto também dependia um bocado das prestações de cada um ao longo do torneio, atenção. Seria assim tão péssimo dizer que o Mbappé é o melhor jogador do mundo no que toca a mundiais? Roubaste-me o take, que eu já disse esse take. Se queres takes, pega lá outro take. É outro que vai ao encontro desta do Mbappé também. É que esta seleção francesa é a melhor de todos os tempos. Ok, isso já não concordo. Pronto, que foi a melhor que eu vi, portanto, é daí que vem este meu take. Queres outro? Manda. Outro que vai ao encontro dos últimos também, no que toca a entretenimento de maneira geral, este é o melhor mundial de sempre. Possivelmente foi o que acompanhei mais nestes poucos que vi, mas do que sei sobre os outros, acho que este superou e se tiveres visto mais mundiais, deixa também a tua opinião aí nos comentários. Exatamente. Mas enfim, prosseguimos. Vamos ao melhor assistente. Trouxemos os dois o mesmo, Bruno Fernandes. Não foi dos melhores. Não. Queres prosseguir já? Não há muito a dizer. Podemos prosseguir, vamos lá. X1... X1, mano, tu e o X1. Tá bem. Agora, para acabar estas previsões que nós deixamos no último podcast, temos o 11 do torneio. Como referência, vamos usar aquele que foi nomeado o 11 do Mundial numa rúbrica que decorreu ao longo do último mês e que nos levou a esta equipa final. Aqui está. Este é o nosso 11 do Mundial na Ballscope. Eu acho... diz o teu. Posso dizer? Da Ballscope. Pronto. Como verdadeiro 11 do Mundial, nós temos Gil na baliza, Cucurella, Upamecano, Romero e Porro na defesa, Rodri, Bellingham e McAllister no meio campo e na frente de ataque De Ketelaere, Messi e Mbappé. Lembrando que não é para nós o melhor 11 do Mundial. Este é o que foi ao longo do Mundial do torneio elegido na Ballscope, na conta. Com a nossa rúbrica de acumulação de pontos. Foi um jogo que nós fizemos onde íamos nomeando o melhor 11 a cada rodada e depois no fim, por um sistema de acumulação de pontos que nós desenvolvemos, este foi nomeado o melhor 11. Sim, eu lembro-me qual é que tinha dito que seria o meu 11 esperado, acho eu. Que seria Diogo Costa na baliza, Rubem Dias a central, Nuno Mendes faz a linha de defensores... Não, desculpem. Diogo Costa na baliza, Nuno Mendes, Gabriel, Saliba, Hakimi, Rice, Vitinha, Bruno Fernandes e depois Yamal, Mbappé e Kane na frente, Kane no extremo esquerdo. Eu tenho Diogo Costa, Nuno Mendes, Gabriel, Saliba e Timber. No meio campo Vitinha, Pedri e Bruno Fernandes e no ataque Dembélé, Alvarez e Yamal. Certíssimo, meus parabéns. Estivemos perto. Bem, assunto mundial terminado, o que é que temos agora? Diz-me tu.
O que é que achas de darmos uma passagem muito rápida pelo mercado nacional e internacional? Parece-me bem. Bem, isso mesmo. Bem, acho que podemos começar pelo mercado internacional. Eu trago aqui algumas coisas do mercado internacional. Bem, tivemos muitas mexidas no mercado internacional, como o Vinícius Júnior, que supostamente ia para o Arsenal e acabou por renovar, foi um grande anúncio, mas tivemos grandes movimentos como Morgan Rogers, tivemos grandes movimentos como Elliot Anderson, e tivemos um mercado muito agitado que ainda não acabou, graças a Deus, porque eu odeio quando... Então quem começa? Bem, vamos passar então ao mercado nacional. Quem é que começa? Posso começar eu? Ok, Eu tenho força. aqui 3 temas mais. Bem, Temas. posso começar eu? Passando para o mercado nacional, eu tenho aqui 3 temas mais fora dos holofotes, digamos. Isto mostra muito a qualidade que há na nossa liga, mesmo fora dos grandes. Pronto. Brian Medina está a ser monitorado pelo Genoa, Olympiacos e principalmente pelo Wolverhampton, que poderá mesmo avançar para a sua contratação. Wolverhampton, novamente por um central, quer Marvin Elimi. Bem, agora que tu falas, já que tu és o puto do futebol alternativo, eu vou falar do mercado dos 4 grandes. 4 grandes, como quem diz, é mais 3 grandes mais À vontade. Braga. Não, Porque é 3 grandes. É o é Porto, três grandes. Sporting e o Braga. Não tens piada portista. O Porto fez um mercado muito assente em juventude e potencial, mas sem abdicar de qualidade imediata. A contratação que mais me chama a atenção é o bom filho que a casa tornou, André Silva, que agora vai começar a sua primeira época no retorno ao Porto. Começou bem, depende muito do seu estado físico, se está lesionado ou não, da mesma maneira que Samu depende disso. Ou seja, temos 2 avançados aqui num dilema de lesões. Outro nome importante continua a ser Victor Fraholt. Não é uma contratação deste verão, mas é o grande reforço do Porto. Foi conseguir mantê-lo perante o forte interesse da Premier League. O dinamarquês deverá ser o cérebro do meio campo e um dos melhores jogadores da Liga. Atenção que ficou por enquanto. Por enquanto. No episódio vocês já saberão, mas por enquanto ele ainda está cá. E também podemos falar da contratação a definitivo de Jakub Kivior. Para mim, eu dava a nota do mercado ao Porto 6,5 para já, porque não Mas ainda não tivemos... acabou e agora é que vai começar Sim. o investimento portista. Que ainda Atenção. não... Confirmando-se a saída de Moura, confirmando-se a saída de Francisco Moura, o Porto vai atacar. Principalmente no lateral esquerdo, vai ser a compra mais cara do Porto. Para mim, eu dava a nota do mercado 6,510, porque o Porto não precisa de revolucionar o plantel, desculpem, para já, mas manteve a base campeã e acrescentou talento jovem. Achas que devíamos recomendar um jogador para cada... Sim, mas acho que antes podíamos fazer a nossa previsão da Liga. O que é que achas? Ok, primeiro vamos fazer assim. Vai dar Pa- clipe no YouTube. Primeiro eu vou fazer continuar o mercado dos 3 grandes mais Braga e depois vamos à Liga, está Vamos bem? às recomendações? Há recomendações e às ligas. E à Liga, desculpem. Pronto. À previsão da Liga. Ok. O Sporting perdeu algumas peças importantes, algumas é a favor, mas respondeu com uns reforços mais interessantes do mercado, como Nestor e Irankunda. O australiano é um extremo explosivo, muito forte no ataque à profundidade e no 1 para 1 pode acrescentar uma dimensão que o Sporting nem sempre teve na época passada. Velocidade pura para atacar equipas fechadas. Se evoluir na tomada de decisão, pode ser uma das revelações da Liga. A grande incógnita é perceber como é que o Sporting vai substituir o peso dos jogadores que saíram e se Irankunda conseguirá produzir desde o primeiro dia. Para mim a nota do mercado é 9 de 10, porque trouxeram jogadores excelentes como Silas Anderson, Altimira, Dumbiá, que é um bicho e tem muito potencial e ótimos jogadores que continuam a depender da adaptação e química dos reforços. Passando ao Benfica, a principal saída foi António Silva, que foi vendido ao Bournemouth. Apesar do valor gerar discussão, era uma venda praticamente inevitável perante o mercado que existia. A questão é perceber se os reforços conseguem compensar essa perda, porque o Benfica procurou renovar vários setores do plantel e dar mais profundidade ao ataque e ao meio campo, mas defensivamente continua a haver dúvidas até vermos a nova dupla de centrais em competição. Mas eu já vou falar do que, na minha opinião, é o mercado do Benfica na nossa previsão da Liga, porque há uma frase que eu adorei, que eu ouvi e que adorei. Houve muito movimento, mas pode ficar mais forte, mas também corre o risco de perder estabilidade. Passando ao Braga, eu acho que o Braga fez um ótimo mercado, eu acho que as contratações foram certeiras, porque Jonas Wind, eu acho que é uma contratação um bocado aleatória, tendo Paulo Victor e Navarro, mas eu acho que é um ótimo jogador. Eu acho que Gabriel Silva é uma excelente contratação e acho que Bernardo Fontes depende muito da adaptabilidade. Deixa-me só dizer uma coisa que eu acho que Paulo Vitor pode ser vendido por uma boa fortuna ao Braga, pode gerar muito dinheiro ao Braga. E Jonas Wind é muito bom jogador e pode muito bem aproveitar essa vaga e fazer a função que Paulo Vitor fazia.
E acho que não perde nada. O Braga acho que não perde nada passando para o Vítor para Jonas Wind. E com o dinheiro da venda do Pau pode apostar noutros jogadores para posições que se calhar precisam de reforçar com mais urgência. Sim. Aproveito e vou dar aqui a minha opinião. Já agora passem-nos reconstruindo dos 4 grandes que nós fizemos no Instagram, que estão bastante interessantes, mas eu aqui vou mudar um bocado as minhas escolhas com ainda mais realismo. Pronto. No Porto, eu para extremo não tenho dúvidas nenhumas, a minha escolha era o gigante Jadon Sancho, que está livre no mercado, sou mesmo grande fã, faz os dois lados, é perfeito. Depois, para a média, eu gostava muito do Vasilis Kostov, grande promessa, apenas 18 anos, mas já demonstra uma enorme maturidade. Também é bastante polivalente no meio, mas seria ideal como substituto de Rodrigo Mora e até possivelmente, Deus queira que não, como substituto de Vitor Fraolt. E dizer também que gostei muito da contratação do Inbeom. Wang In-beom. Além do coreano, também há aqui muitos outros ex-companheiros no Feyenoord que eu também gostava de ver no Porto. Temos o exemplo do Sam Stegen, acho que é assim que lhe diz o nome, para lhe fazer companhia no meio, que eu gosto muito mesmo. O próprio Eda, o Hadji Moussa, que também precisamos e já foram inclusive especulados no Porto, mas se calhar já custou um bocadinho mais dinheiro e o Porto não está pronto a gastar esse dinheiro neste mercado. Temos Tjark Ernst, que é um guarda-redes muito promissor, que seria bom para colmatar uma possível saída de Diogo, mas que eu acho que ainda obviamente não chega aos pés dele, mas enfim. E depois há lá outros nomes muito promissores, como Mika Marmol, um central muito bom mesmo, muito moderno. Temos Boss, lateral esquerdo, que eu também coloquei no Benfica, no nosso Reconstruindo. Reed, Moder, Luciano Valente. É muito bom este plantel do Feyenoord. Relembrar também que Santiago Jiménez e até o Timber, que têm sido especulados no Porto, foram associados. Relembro também que os recém-especulados no Porto, Timber e Santiago Jiménez, também foram companheiros de Inbeom no Feyenoord. Para avançado, eu gostava muito de Robbie Ur, mas acho que foi, se não me engano, agora para o Sevilha. Acho que sim. Agora não me surge assim mais nenhum nome, mas acho que deve ser mesmo o Santi Jiménez. Ao se confirmar, atenção, que é mais um para as contratações que previ do Porto quando era mais pequenito, que eu já previ Eustáquio, Nakajima, David Carmo e agora Jiménez. És o rei, tu. Eu sei, eu dava para diretor desportivo. Diretor desportivo do Carcabelinhos. Não desrespeites o Carcavelinhos. Depois na lateral eu não vejo assim nenhum nome que me salta assim muito. Eu gosto do 6, mas lá está. Acho que é 6. Pronto, lá está. Joaquim 6. Não dá. Acho que é muito improvável. Pedem 35 milhões de euros por ele, o United também está na corrida. Possivelmente será o Nuno Mendes, mas o Nuno Tavares. Nuno Mendes. Mas é confiar no AVB, no André Vilas Boas, porque ele sabe o que faz. Bem, no Sporting era simples, eu apostava em Constantino Favazuli, acho que é assim que se diz, para lateral esquerdo. Tu dizes sempre, acho que é assim que se diz, tu não sabes dizer nomes. Eu sei. O sonho para extremo seria Diallo do Como, mas penso que vão optar por uma escolha mais económica. Passando já para o Benfica, ora bem, eu primeiro fazia uma limpeza total, eu vendia nomes como Trubin, Dal, Ba, Barrenetchea e Sudakov. Depois trazia o Frendrup para o meio, porque era bastante necessário. Depois um guarda-redes top, tipo o Ederson, um lateral pronto a jogar, do género do Rafael Guerreiro, acho que também está sem clube, salvo erro. Sim, certo. E um central e um 10 ainda, mas mais jovens e com margem de progressão. Talvez apostassem Jonathan Jesus e Gilberto Mora. Gilberto Mora é Acho um que eram as bocado de minhas sonho. escolhas. Gilberto Mora é um bocado de sonho porque há muitas equipas maiores Exato. interessadas. Mas também já foi associado ao Benfica, atenção. Bem, se eu for a fazer as minhas recomendações, eu dava para o Porto Joaquim 6. Num Futebol Clube do Porto com necessidade de um lateral esquerdo 6, um dos rumores mais quentes, encaixaria como uma luva no sistema de Francesco Farioli. Para o Sporting, eu trazia Joaquim Piquerez. Eu acho que seria uma contratação interessantíssima pelo perfil. Já houve interesse prévio, embora o interesse parece ter desvanecido. Deixa-me só dizer que duvido muito que o Sporting vá buscar o Piquerez, porque sei que o Sporting procura um lateral mais jovem e no mercado europeu. Ok. Para o Benfica, eu trazia um dos rumores mais recentes, Taylor Harwood Bellis, porque já foi rumor do Porto, houve uma proposta do Benfica, foi rumor real, houve interesse do Benfica, encaixaria perfeitamente com o Marco Silva, visto que o treinador e os jogadores já se conhecem. Sim, falamos dele ontem no dia anterior às gravações deste podcast. Acrescentar que o Southampton exige 20 milhões de euros pelo central, que foi destaque na equipa inglesa. Desculpem pela mudança de áudios, tivemos que fazer aqui algumas mudançazinhas, mas não é nada demais e podem continuar a ouvir o nosso podcast. Falar em Liga Portugal, vamos às nossas previsões. Vamos lá, como é que queres fazer isto? Vamos do último para o primeiro e cada um diz o seu clube? É que eu tenho tipo um fundamento para as minhas posições. Pode ser. Ok. Isto vai dar clipe no YouTube. Tens que clipar. 18º, quem é que tu tens? Eu tenho o Nacional da Madeira.
Certo, eu também tenho o Nacional da Madeira. Eu acho Concordamos que são a que pior equipa neste momento da liga, Eu acho que certo? apesar de haver certos destaques, uma equipa que já não parecia agradável na época passada, perdeu o seu maior talismã, que era o Tiago Margarido, e isso não os faz exatamente melhor. E o treinador que veio tem tipo zero experiência na Primeira Liga e com equipas na zona de rebaixamento e provavelmente não aguenta até dezembro. Concordo. 17º, quem tens? Eu tenho o Casa Pia. Eu tenho Rio Ave. Uf. Eu pus o Casa Pia porque época passada já não pareceu real para o Casa Pia, conseguindo tirar pontos de grandes clubes e sobrevivendo ao playoff contra os odds campeões da taça. E acho que parecia mesmo um sonho a época passada. Se formos a ser sinceros, eu acho que eles têm sorte de estar na Primeira Liga neste momento. Não há muita profundidade e para mim a única real adição a esta equipa é Henrique Araújo. Por acaso eu acho que o Casa Pia não tem uma equipa. Acho que o Rio Ave não vai dar nada de especial. Acho que são os restos do Olympiacos, literalmente. Não acho não acho com um lado nenhum assim. E cheira-me que o, as descidas vão ser Nacional e Rio Ave. E no lugar de playoff, até posso dizer já quem tenho, eu tenho o Académico de Viseu. Eu vi-os a jogar no torneio da Póvoa, até houve alguns nomes que me chamaram a atenção. Eu lembro-me, neste caso são números, eu lembro-me de 3 ou 4, era o 21, que eu acho que era o Domingos, o 97, que era um extremo direito, se não me engano. Depois tínhamos o 6, que eu gostei muito, que era o André Seitil, acho eu que era assim. Mas o que mais destacou neste plantel, em pouquíssimo tempo, que ele jogou pouco lá, foi o número 8, que eu acho que, segundo o 00, era o 17, que eu depois fui confirmar, e não havia número 8, ele deve ter trocado de camisola para o torneio. É o Karaman, muito bom Eu médio, não gostei, engana, eu parece o gosto, Rogério do Modric. eu gosto muito do Corrigei do Madrid no Académico de Viseu. E eu no Académico de Viseu gosto muito do Clóvis. O Cláudio sim é o destaque da equipa. E o Zamora, King Sim, Zamora Zamora. é bom jogador. Eu em 16º, coincidentemente, também tenho o Académico de Viseu, mas o Académico de Viseu é uma equipa que arranja sempre maneira de surpreender. De despedir o treinador que os mantinha na zona de promoção na época passada, a neste verão despedir o que realmente os promoveu. Eu acho que eles têm alguns jogadores interessantes, mas defensivamente são muito medíocres e têm alguma falta de profundidade, e o treinador não Exatamente. tem muito histórico de milagres. Mas também eu estava a comparar com o torneio da Pova, mas é realçar também que é diferente de jogar numa primeira liga, onde se espera que joguem assim num bloco mais baixo, do que jogar contra equipas, sem desmerecer o Barzinho, obviamente, equipas de Liga 3, onde Sim, mas a fizeram uma primeira. grande Mas pressão à saída e coisas assim, e se tiverem espaço para mostrar as suas dinâmicas ofensivas, até podem causar perigo. Mas não dá para comparar este torneio com a primeira liga, Mas já obviamente. vimos esta primeira jornada do Académico de Viseu. Sim, certo, também é verdade. E se jogarem assim, eu acho que podem nos surpreender aos dois. Portanto, até agora concordamos nos 3 últimos lugares. Vamos ao 15º? Não, nos três últimos lugares não, concordamos Sim, em dois desculpa. dos No três. último e no antepenúltimo. Certo. Ok. 15º, eu tenho o Marítimo. Ei, eu tenho estrela. Uh. Eu tenho o Marítimo porque finalmente de volta à Primeira Liga, mas a pergunta a ser feita é: será que ficarão tanto tempo como ficaram da última vez porque dominaram a Segunda Liga? Ou uma equipa que não tem particularmente uma boa equipa conseguirá? Ofensivamente, não digo bem, mas também não direi má. Mas defensivamente tem o Telon e Butsk e praticamente mais ninguém. É muito pouca profundidade na defesa. 14º eu tenho Santa Clara. Eu tenho o Estoril, mas o meu Santa Clara também está perto. Mas já Ok. lá vamos. Queres justificar o teu? Acho que já se deu para notar que a rivalidade entre eu e as ilhas está muito quente, já foi Marítimo, já foi o Nacional, agora o Santa Clara. Mas agora fora de brincadeiras, o grupo dono do Santa Clara está a dar falta de apoio e falta de apoio também do Governo Regional dos Açores. Eles perderam muitas peças-chave da equipa, como Gabriel Silva, e apesar de terem um bom talismã em paciência, é normal que as expectativas iriam diminuir numa grande escala. Eu acho que eles não têm uma boa equipa, as vendas que não aconteceram na última época estão a acontecer agora e são contratações muito modestas. Não vai ser fácil, mas a razão de optimismo para mim é o Petit. Ok, bem falado. Bem falado. Agora, em 13º, lá está, eu tenho o meu Santa Clara. Concordo com tudo o que disseste. Pulos um lugar acima. Olha. Pois, é assim, eu se calhar até punho o Santa Clara mais baixo se não fossem as equipas à volta. Bem, 13º eu tenho o Alverca.
O Alverca está a entrar com a mesma Ui. estratégia de 2025. Uma equipa a abarrotar, uma equipa técnica nova e um treinador com pouca experiência, mas bom desenvolvimento de jovens. Eu acho que falta deste tipo de equipas, que é de criar jovens e vendê-los para clubes da Europa. Falta destes projetos. Eles apontaram Sérgio Ferreira, campeão sub-19 com o Porto, e tem muitos talentos jovens, Sérgio Ferreira, nesta equipa. Ok, olha, já vais ver, mas o meu Alverca está muito acima. Mas, É ok. bem. 12º, certo? Quem é que tu tens? Eu tenho o Marítimo, o Ok, que falámos há um bocado. eu tenho o 15º. 12º eu tenho o Moreirense. Ah pá, desculpem, nem sempre pode haver milagres para o Moreirense. Foi uma equipa que me chamou a atenção no início da última época, porque, claro, as partidas em casa eram grátis de se ver, e porque era fascinante a maneira que Vasco Botelho da Costa transformava uma equipa medíocre numa potência nacional. Até à saída de jogadores como o Schettino, até à lesão de Dinis Pinto, e a partir daí nunca mais foram os mesmos. Apesar dos Atenção que eu sou bons. muito fã de Vasco Botelho da Adoro, Costa. eu gosto Muito. muito do Vasco Botelho da Costa. É dos meus treinadores preferidos da liga. Mas apesar dos bons jogadores, o Moreirense não tem nada a ver com a época passada, falta-lhe referências no ataque, e se não fosse o nível destas equipas para trás, podiam acabar ainda mais inferiormente. Bem, a seguir, 11º, 11º, começas tu ou começo eu? começo eu. Eu tenho o Casa Pia, que tu meteste em 17º. Sétimo, eu tenho o Estrela da Amadora. O Estrela da Aqui Amadora, estamos muito. tu já meteste o Estrela da Amadora? Meti em 15º. O Estrela da Amadora foi agora sim uma equipa que melhorou. Esta, esta previsão pode envelhecer um bocado mal, mas atiraram jogadores interessantíssimos e acima de tudo têm Pepa. Eu acho que esta é a época, como as últimas, não vai acabar em caos. Eu estou. Está crítico isto para mim, porque o Estrela, o meu 15º, e o Académico de Viseu, o meu 16º, empataram com o Benfica, com o Sporting e o Benfica, respectivamente. 10º, eu tenho uma que pode ser um bocado controversa de acordo com as tuas posições, porque eu trago o Rio Ave. Ei, meu Deus do Que é céu. E eu tenho o Moreirense do Vasco Botelho da Costa. Ok, eu acho que o Rio Ave está muito sólido. Trouxeram muito bem a contratação de Diogo Nascimento, tiveram jogadores promissores no final da última época e os Vila-Condenses são sempre difíceis de prever onde é que vão acabar, porque, como tu disseste, é um bocado o lixo do Marinakis, do Olympiacos e do Forest. São daqueles projetos que eventualmente vão colapsar, mas para já estão lá e pronto, temos que saber, não é? É isso, mas isto, o Rio Ave vai ser um tudo ou nada. Vai ser ou muito bom ou muito É, mau. ou é 8 ou Portanto, 80. exato. Acho que é daí que vem um bocado a nossa Porque eles, discrepância no Rio Ave. porque o Rio Ave, eles começaram a época passada bem, no meio decaíram e depois no final pareciam-se muito promissores. Exatamente, exatamente. Nono lugar, Quem é que tu tens? tenho o Arouca. Arouca, ok. Eu tenho o Estoril. O Estoril para mim é capaz de ser top 2, top 1 equipas mais interessantes da Liga Portugal. Porque por anos. Top 1, top 2. Calma, não, vais explicar. Eu vou-te explicar. Por anos, tipo, o Estoril com o Catro era sempre, tipo, um futebol positivo, era sempre um futebol sem medo, conseguia sempre batalhar com os três grandes e que quase sempre alcançava a Europa, mas faltava sempre qualquer coisita. Agora, o Vasco Matos é pragmático, obsessivo em defesa e, no geral, é um futebol mais entediante, ou seja, o completo contrário. Mas ao contrário de Ian Catro, o Matos conseguiu de facto a Europa. Agora, se acho que o vai refazer, provavelmente não. O ataque perdeu o poder e acho que a defesa sólida não é suficiente para compensar as perdas. Mas eu estou mesmo curioso para ver o que é que o Vasco Matos vai fazer. Meu Deus, top 1, top 2 equipas mais Não, interessantes não, é não, não, uau. não. Eu quero dizer mais interessantes no sentido tipo de background story para o início desta época, porque eu não acho que o Vasco Matos tenha um Ah, futebol interessante. ok. Já percebi. Melhorou. Agora, tu vais-me odiar, porque em relação às tuas previsões, isto é inacreditável, mas eu tenho o Alverca em oitavo. Não, eu não acho que seja muito mau. O Alverca, de facto, é uma equipa com uns talentos jovens mesmo a bombar. Depende muito. Porque Mas tu tens o Alverca em que lugar mesmo? 13º. Pois. Eu só acho que falta um bocado de experiência por parte do treinador. Talvez. Mas eu arrisquei nesta do Alverca, eu confio nele. Em Quem oitavo, tens? eu tenho o Gil Vicente.
Esta é mesmo daquelas previsões à sorte, porque têm uma boa estrutura interna, conseguem vender sempre bem, como o caso de Pablo, e conseguem consistentemente trocar as perdas com os jogadores que conseguem quase sempre ser melhores. Eu acho que conseguem repetir o feito da época passada, mas não chegar à Europa, porque perderam muitos jogadores. Apesar de boas promessas contratadas, mais a experiência de Gaia, eu acho que lhes falta um guarda-redes após a saída de Andrew. Ok. Aproveito já essa onda porque o meu Gil está em sétimo. Uh, Concordo com tudo o que disseste. Acho que eles, mais uma vez, vêm com potencial. Podem lutar pela Europa, inclusive. E é uma equipa que eu gosto muito e acho que é muito interessante. ok. Eu em sétimo tenho o Arouca, que tu tinhas em Nono. nono. Ok. Para mim, a palavra que mais define este Arouca é consistência. Eles manteram praticamente todos os jogadores, manteram o treinador e há muita qualidade, especialmente no meio-campo. Eu acho que ainda não melhoraram o esquema defensivo depois do último desapontar da última época e vão perder muito terreno na corrida para a Europa ao longo da temporada. Mas eu estou ansioso para ver o Vasco se abra com um sistema sólido. Tipo, consistente sim, consistente e que permanece. Se é que me entendes. Certo, sim, percebi. Agora, em sexto e em quinto, eu acho que vai ser uma das lutas. É mesmo. Eu acho que tens igual a mim. Eu tenho duas equipas que trocaram agora de treinador, ambas com um novo treinador que eu gosto muito. De um lado, Tiago Margarido no Vitória, que eu coloquei em sexto, e acima deles, o Famalicão em quinto, que está agora com o Carlos Carvalhal no comando. Eu acho que são duas equipas muito consistentes, muito sólidas e que podem agora, acho que vão ter uma grande luta até ao fim do campeonato por estas posições. E ao que tudo indica, podem lutar inclusive também pelos primeiros lugares e pela própria Liga Europa. Sim, acho que sim. É assim, eu não sei se sou um bocado biased, porque não é a minha equipa, eu não tenho equipa em Portugal, mas a minha equipa favorita em Portugal é capaz de ser o Famalicão. Mas em sexto lugar eu tenho o Vitória, porque o Vitória é feito de contrastes de treinador. Porque o Tiago Margarido, para mim, é o treinador perfeito para a cidade de Berço. Mas isso é o que estão a dizer dos últimos quatro treinadores que foram despedidos com pouco tempo, como o Luís Freire, como o Álvaro Pacheco. E o problema é que a continuidade é raríssimo no Vitória. E os treinadores, o que me aparenta é que nem sempre são dadas as condições optimais para uma época sólida. Desta vez as saídas não foram tão devastantes como as da última época, que eram no final, por exemplo, perder Tomás Andel no final da janela. São cedo com tempo para trocar, mas note-se também que Margarida tem história de tirar o melhor dos jogadores que não são tão esperados de saírem bem. Eu acho que conseguiriam a Europa se não fosse pelo meu quinto lugar, Famalicão. Este tem que ser o ano. Ano após ano eles têm feito grandes vendas para grandes clubes e atacam o mercado com cada vez mais garra e precisão. Eles fizeram um ótimo dinheiro pelo Gustavo Sá, numa deal que eu ainda não percebi muito bem, e trouxeram um jovem quente do PSG. Fizeram uma ótima deal pelo Bá, já ia dizer Dembabá, Ibrahim Bá, e venderam o dolorosamente medíocre Elisor por 1,5 milhões. E ainda trocaram o Elisor pelo promissor Gutierrez. Trouxeram Paulo Moreira, que merece mais que rebaixamentos, e com a experiência de Carlos Carvalhal, pode estar tudo perfeito para o Famalicão. Eu até me senti envergonhado. Tu trazes tanta informação, tanta justificação e eu não tenho nada. Não, 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 não. Também trouxeste tanta informação do mercado nacional que eu até me encolhi de vergonha. Eu só trouxe três nomes, calma lá. Não, trouxeste muito fundamento. Mais ou menos. Quarto lugar. Quem começa? Podes começar tu. É assim, eu acho que esta liga, exceto o primeiro e o segundo lugar, eu acho que está muito equilibrada desde Braga até o próprio Alverca, eu acho que vai ser muito equilibrado. Agora, eu já dei um spoiler aqui, eu continuo com o meu take do último episódio de que o Braga vai vencer o seu primeiro campeonato nacional antes do Benfica voltar a ganhar. E temos que começar por algum lado, portanto, o Benfica está em quarto. Apesar de terem feito bons jogos ali na pré-época e tal, Olha, eu acho que isso não... ainda não percebi muito bem. Tu és fã do Porto? Não, não, não. E acho que o Braga mantém o seu projeto, muito bom projeto. Fizeram contratações muito acertadas, como tu disseste há bocado. E eu acho que tem tudo para ser o primeiro passo que o Braga dá rumo ao título. Portanto, é isso. Eu tenho o Benfica em quarto, o Braga em terceiro. E se quiser já dizer o teu quarto e o teu Eu digo. terceiro. Em quarto eu tenho o Braga. Esta previsão é um bocado frustrante.
Todos os anos o Braga parece que melhora e melhora, mas para mim é um ritmo que simplesmente não é suficiente para acompanhar os três crocodilos. Para mim a fraqueza continua a ser a mesma, que é quebrar blocos baixos, e isto é ano após ano após anos. Eles provam-se contra adversários como o Porto, como o Benfica, como o Sporting, mas nunca contra os clubes mais pequenos e eu não consigo ver isso a mudar. Porque Então, com a perda do Salazar vai ser o difícil, enquanto Bernardo, não encontrarem um substituto à altura. o Bernardo Fontes tem a tarefa difícil de fazer esquecer o Hornacek, que por sinal fez um ótimo primeiro jogo pelo Newcastle contra o Everton. Isto, apesar do grande trabalho feito no Tondela, é muito difícil fazer esquecer o Hornacek. Gabriel Silva vai ter que substituir simplesmente Rodrigo Salazar. E ainda contrataram, como eu disse há bocado, já falei, o Wind, que para mim foi um bocado aleatório, que eu acho que é um ótimo jogador, mas já tem Victor e Navarro. Se pá, o Victor sair, como tu disseste há bocado, de facto será uma boa contratação, porque o Wind, ele tem cara de 33, 34, mas ainda tem 28 anos, acho eu, 27. Sim, acho que tem 28. Certo. Foi muito boa. O quê? Certo, desculpa. Acho que foi muito boa contratação o Jonas Wind. Eu gosto muito dele. Eu não acho que foi má contratação, eu acho que foi aleatória. Sim, também não estava à espera, porque não é muito o estilo de compra do Braga. Sim. Em terceiro, eu tenho o Benfica. Eu não acho que vá ser tão desapontante como a última época, mas é difícil de acreditar que eles em alguma dada altura irão liderar o campeonato. O Benfica ainda parece um conjunto de diferentes tipo ideias e projetos que nunca andaram e nunca vão andar para a frente, se é que me entendes. Apesar de eu adorar o Marco Silva, eu não acho que ele vá conseguir tornar o Benfica candidato ao título. Porque eles continuam a contratar jogadores pela reputação e não pela equipa, pelo que a equipa pede. Consegues perceber o que eu estou a dizer? Para mim, Consigo. para mim não há lógica em contratarem Duran, que não se conseguiu adaptar a uma Turquia, a uma Arábia Saudita e nem a uma Rússia. E para mim a maior incógnita continua a ser Sheldrup, se sai ou se fica. Mas eu sei que Prestiani está a jogar super bem. Há muitos ses nesta equipa, tipo o Pavlidis depender sempre da forma e do sistema. E há muitos ses na equipa do Benfica. Bem falado. Gostei. Segundo lugar, podes começar tu. Bem, aqui chega a parte difícil para toda a gente que faz uma previsão da Para mim, liga não. se não for clubismo, tá? Pois. Pois. O Porto estará sobre um microscópico. Mas falta peças se querem ganhar a liga, mas ainda não acabou a janela. As expectativas do Porto mantêm-se sobre o retorno do Samu. Se tanto Samu como André Silva se manterem saudáveis, terão um ataque muito eficiente, tipo, melhor que a época passada. Mas há três coisas que me fazem hesitar neste Porto: a saúde de Samu e André Silva. Segundo, onde caralhos é que está o lateral esquerdo? Terceiro, se o Diogo Costa vai ficar. Se ficar, perfeito, é uma lenda da liga. Se sai, recebem uma verba gigante, mas será que conseguem trocá-lo bem? O Porto está com um bom histórico de guarda-redes, Casilhas, Marchesino, Diogo Costa, mas só Deus saberá, fica uma incerteza ou tão tarde da janela. E depois temos do outro lado o Sporting, porque nós temos um Sporting completamente renovado. Muitas saídas e chances são que mais sairão. Muitos líderes de balneário acima de tudo saíram, como Usman Diomandé, Idemasa Morita, Morten Yulman, Trincão, Pote e possivelmente Bragança. É muito para perder. As boas notícias é que as entradas são excelentes. Dumbiá é um bicho, Anderson é o novo Morten Yulman, Altimira tem experiência no topo e Rafael Nel parece-me pronto a substituir Soares em caso de saída. E de esquecerem do Fotis Ioannidis, o que me parece que já está a ser real. O medo para mim é nas alas, porque eles contrataram muito bem Néstor e Irancunda, mas temos Jenny Catamo, Guilherme e Derry que podem condicionar este avanço. E quando olho para pá, desculpem, mas eu só me consigo lembrar do Otávio Taíde. Eu acho que vai ser até a última jornada com o Benfica envolvido ainda, mas com o Benfica envolvido no sentido de atrapalhar um bocado isto, mas no final eu tenho em segundo o Futebol Clube do Porto e em primeiro o Sporting. Eu não consigo. Mas tu não consegues porque és do Porto! Não consigo. Não me cabe na cabeça. Tenho o Sporting em segundo, como é óbvio, e tenho o Porto em primeiro. Eu acho que o que tu falaste no Sporting, como eu já tinha dito no último episódio, eu acho que o Rafael Nel pode muito bem substituir o Soares em caso de saída. Acho que o Silas Anderson não chega aos pés do Yulman, muito sinceramente. O Dumbiá foi sim um grande upgrade. Não vejo o problema nas alas que tu falaste, acho que estão bem servidos até. Possivelmente muito melhor que o Porto.
em termos de profundidade, porque os titulares do Porto, William e Pietruszewski, acho E PP? que se os titulares forem William e Pietruszewski, Depende, não sei, eu não acho que o sei, Porto está não sei acima. se o Francesco Variola está pronto a pôr o Pietruszewski assim a Sim, titular consistentemente. então, ele foi titular, mal chegou no fim da época passada, assumiu a titularidade. Mais ou menos, Um, havia sempre o uma leve PP, rotação. sim, mas isso é, o Fariola é assim, ele tem o 11, a base do 11 definida, mas depois vai rodando, Sim, quer no lateral exatamente, é o que eu direita, estou a dizer. Nunca se pode considerar alguém realmente mas como. Por exemplo, também foi muito né? devido a lesões. Sim, mas enquanto um está fora, é sempre. Outro, o Pietruszewski estava lesionado para o jogo contra o Alberca, não estava? Ou não? Estava, Pois. esteve fora, E assumiu o PP à esquerda e o William Gomes à direita. certo. E o PP taticamente é muito importante. Sim, sim. Um, aqui dentro do Porto eu acho que é muito importante o facto de terem mantido a base da equipa sendo campeões nacionais. Acho que isso vai fazer toda a diferença. São uma equipa mais consistente. Acho que são mais sólidos, sabem jogar futebol, ou seja, são espertos ao ponto de ganhar o jogo com cabeça, marcam o golo, depois não arriscam tanto, seguram-se mais. Isso pode parecer um futebol feio, mas é um futebol inteligente. Isso é coisa que o Sporting não tem. O Sporting de Rui Borges não tem isso. Portanto, eu acho que o Porto leva uma vantagem de leve para este campeonato. Em relação às contratações que tu falaste, o lateral esquerdo deve vir a seguir ao jogo do Arouca. Já tivemos a falar nos nomes. E Deixa-me quanto ao só, Santiago deixa-me só, Jiménez, estavas a falar na. deixa-me só perguntar-te uma coisa, desculpa. Ahm, o que é que tu achas que o Wang Yinbeom veio fazer para o Porto? É que eu não o vejo a entrar na titularidade. Porque o Wang Yinbeom não é um 10 para entrar para o lugar do Gabri Veiga e eu não consigo ver Francesco Varioli a tirar jogadores como Alan Varela, Victor Fraud, que foi o melhor jogador da época Não, passada. não, ele não vai ser titular, Claro obviamente. que não, mas eu não consigo ver em que circunstâncias é que o Wang Eu, Yinbeom eu pode entrar. percebo, eu percebo. É que, por exemplo, ele veio inicialmente como substituto para o Fofana, mas foi uma contratação polivalente, vá, porque imagina, o André Vilas Boas, obviamente, já tinha em mente que era muito possível que fossem sair jogadores como Rodrigo Mora ou Frold se chegassem tubarões à frente. Sim, O eu Inbeom acho que ele não é um fez, 6. eu acho que ele fez, por exemplo, uma mundial, o Inbeom Wang. Sim, ele não é um 6. Ele está mais próximo de entre um 8 e entre um 10. Sim. Portanto, eu acho que foi uma contratação bastante acertada ao ponto de que pode fazer o papel do Fofana com um estilo de jogo diferente e possivelmente colmatar uma saída de Frolt ou até de Rodrigo Mora. Eu acho que ele é tipo entre o 6 e o 8, tipo um 7. Tipo, eu sei que, pronto, é entre o 6 e o 8, 7, mas tu percebes o que eu quero Sim, mas dizer. ele não. Eu acho que ele dava mais para o estilo. Não é o estilo de jogo do Fofana, mas a posição do Fofana. O Fofana era um 8 mais físico, portanto, E o que é que, também tem e o qualidades que, de é 6, que, mas é daqueles jogadores que gosta de chegar à área. e o que é que esperas do Vasco Souza, que volta em dezembro? Não, desculpa, que se lesionou em dezembro e agora está lesionado. O que é que tu esperas Por acaso dele? eu gostava muito dele, acho que era um dos miúdos Sai da nesta casa. janela ou. Eu acho que era daqueles miúdos da casa em que eu apostava mesmo. Eu acho que ele não vai sair, acho que pode ficar. Quando voltar, deverá começar na equipa B, deverá fazer bastante jogos na equipa B. E depois logo se vê que se vão mantê-los ou se a estrutura quer continuar a apostar nele. Deixa-me só acabar o que eu estava a dizer. Tu Sim, sim, estavas a sim, falar desculpa. na saúde do André Silva e do Samu. O Porto, independentemente do André Silva e do Samu, deve ir buscar um novo ponta de lança. O Farioli confia no Denis Gul e gosta do estilo de jogo do Denis Gul e ele próprio confirmou isso. Mas caso recebam uma proposta dentro dos valores que o Porto está a pedir, que é os 10, 12 ou até 15, não sei, entre os 10 e os 15, deverá sair mesmo. O Porto está agora a tentar fechar a contratação do Santiago Jiménez, que muito provavelmente deverá chegar, quando sair o episódio já terá sido o jogo, ele deverá chegar após o jogo contra o Rio Ave, que neste caso é este fim de semana. A seguir ao jogo com o Rio Ave, o foco total será em fechar a contratação do ponta de lança. Portanto, eu acho que o Porto não está assim tão dependente da saúde do André Silva e do Samu. É evidente que eu acho que quando o Samu voltar, dependendo de como forem estes primeiros jogos, caso o Santiago Jiménez venha, obviamente, eu acho que o Samu, quando voltar, deverá assumir a titularidade novamente. Até porque, provavelmente, o Porto vai querer valorizar o Samu para no fim da época fazer uma venda ainda maior. Porque, como ele esteve lesionado, se calhar desvalorizou um bocado ao longo deste fim de temporada e os clubes, os tubarões que andavam atrás dele, se calhar podem ter perdido algum interesse e aqueles que precisavam de pontas de lança até podem ter apostado noutros, como é o caso do Barcelona. Mas não estavam sozinhos na corrida, atenção.
Por isso eu acho que o Samu voltando será a aposta, mas que o Santiago Giménez deverá vir para o Futebol Clube Porto, lá está, como tu disseste, não estar tão dependente da saúde desses dois. Sim, certíssimo. Ok. Acabamos de receber a informação também de que o Palhinha pode estar quase fechado no Aston Villa. Eu queria só esclarecer isto, até porque o Kiko estava com algumas dúvidas. A informação que temos é de que o Palhinha sempre teve acordo com o Benfica, e isso sempre foi claro. Agora, o problema na relação Palhinha-Benfica, e nessa transferência, nesse movimento, estava no Bayern, porque o Bayern preferia a venda para o Aston Villa, até por questões financeiras. Agora, a questão no movimento Palhinha-Aston Villa, aí sim era o acordo entre clubes, porque ainda não estava, desculpem, o acordo entre o jogador e o clube, porque aí não estava fechado. Agora que o Palhinha fechou acordo verbal e formal, creio eu, com o Aston Villa, deverá mesmo estar inclinado para os ingleses e deverá ir para lá. Agora, quando sair o episódio, eu acho que já saberão. Bem, o que achas de fazermos uma tier list dos equipamentos da Liga Portugal? Já está aqui. Eu acho que podemos fazer. Vamos a isso. Neste momento está a ser partilhado o ecrã convosco, certo? Certo? Portanto, vamos começar. É assim, nós temos que Primeiro. chegar a um consenso. Exato. Primeira, temos a do Alverca. Temos a do Alverca. Eu acho que a do Alverca é bonito. Eu, pessoalmente. Eu acho que não é feia, não é bonita. Portanto, eu colocava no Mé Falta Sal. Tu metias? Já está dito. Não me falta sal? Sim. Eu meti no chuta, chuta, estou. Então vai ter que ficar Não, no não és podemos grande, não és big. É isso, mas podemos apresentar até já as categorias. Exato, vamos apresentar. Equipamento és uma merda. Vem da primeira entrevista do Ronald Koeman. Sporting és uma merda. Depois temos o Joca do Eu. Que vem, como é óbvio, do Joca não dói. Não percebi o que era para dizer, mas pronto. Depois temos o Mé Falta Sal. Prontos, acho que não há nada a nenhum explicar. motivo. Não és grande, és big, vem do Jorge Jesus. Chuta, Exatamente. chutou, vem do icónico gol do Éder. E o Depois temos o Espetáculo. espetáculo. Bem, Continuando. tivemos que dar uma tier list. Acho que S mais S, A, B, C, D não ficava muito bem, então vamos lá. Exato. O Alverca, ele ficou aqui, eu fiquei aqui, então ficar aqui no meio. Exatamente. Arouca. Depois temos o Arouca. Pá, está-me a irritar que, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais de 2 equipas da Primeira Liga têm uma cena de apostas. Depois, E é, por acaso, eu percebi o que era isso que queres e dizer. é proibido no resto da Europa. Está-me a irritar isso. Enfim. Arouca. Mas olha, deixa-me só dizer que acho que podemos implementar isto, eu nem tinha pensado, lembrei-me agora. Sabes o Malhas do Rafa, certo? Sei. Ele fez um vídeo semelhante em que ele tinha o limite de pôr 3 na categoria, na top tier. Portanto, eu acho que podemos implementar isso e ter um limite de 3 no espetáculo. Ok, só 3 é que podem ir no espetáculo. Exatamente. Se calhar nem chegamos aos 3, mas pronto, ok. Arouca. A gola também meti um bocado nojo, mas o equipamento é bonito, que também é igual todos os anos. Eu gosto mais dessa do Alverca, eu não. portanto eu Eu até punha punha- não és grande. Eu punha no És Grande És Vito também. Pois, é justo. Académico de Viseu. É um bocado básico. É simples, é bonita, portanto ou não é falta sal ou não és grande, és Eu bico. punha no Mé falta sal. Porque Ok. falta-lhe sal, de facto. É muito clássico. Exato. Eu gosto muito do Nacional. Eu acho que Também gosto. acho que estes detalhes dão-lhe muito fixe. Eu punha no chuta, Está chuta, exótico, chuta. mas está fixe. Exatamente, também punha. Pronto, temos aqui o Kaká no AC Milan. Olha, digo já que essa para mim era o espetáculo já. Eu punha no chuta, chuta, chutou, mas mesmo perto. E agora, o que é que fazemos? Portanto, vamos fazer assim, quando for assim, arredondamos sempre para baixo e no fim vemos, ok? Ok. Estoril, eu gosto deste Estoril, por acaso. Ei, puta! Que foi? Para. Sou uma moto. Eu Não sei, eu ouviste? ouvi, mas não era tranquilo. Foda-se. 2. Estoril. Bem, eu gosto do Estoril, por acaso. Eu gosto quando tem estas linhas no equipamento, se é que estás a perceber? Sim, também gostei disso. Mas o que é que tu Não és achas? grande, Eu és punha... big. Não és grande, és big também. Estrela da Amadora. É um bocado igual todos os É anos. assim, Eu punha o Rafa pôs na top tier, mas eu não consigo. Eu Ui, punha no Mé Falta top Sal. tier, eu também punha, mas falta sal. Ou até no Joca do Eu. Se calhar, ficava aqui no meio, mas eu ponho Não gosto muito.
Por acaso eu não costumo gostar muito de equipamentos assim tricolores, sinceramente. Ai, eu não me importo, por acaso. Não é bem tricolor, que só tem duas cores, mas. Tá ok, desculpa. Não, mano, tricolor. Eu sei, Ei, pois. eu percebi. Ah, Bem, Porto, sem bias, Lourenço. espetáculo. Não, desculpa, a camisola é muito bonita. Tu punhas no chuta-chuta estou? Não, punha no Nas Grandes Big. Ah, não É sei igual como. todos os anos, mano. Quase. Mas continua linda. Olha para essa beleza. E os números atrás. Por isso é lógico que o Estrela da Mundial Amadora 30. também vinha aqui porque ele, pronto, é igual todos os anos. Oh. Ah. Não, Aí a Famalicão é muito bonita, mano, assim, basicona. eu não gosto. Eu punha no meio falta só. Então também, pronto, vamos no Nas Grandes Big. Tu punhas no chuta-chuta estou? Não, se calhar punha no Nas Grandes Big. Mas então, passamos para aqui, não me falta só. É para de baixo, é para de baixo. Ok. Isso. Gil. É, não é Isso. feia. Eu gosto muito. Eu gosto da punha no Gil chuta-chuta Vicente. estou. Eu também. Marítimo. É, Falta só. eu punha no Joca do Eu. Então arredondamos para baixo. Não, se calhar eu fazia isto. Eu gosto mais da do Marítimo que da dos Estrelas. Yeah, eu sim, também, por concordo. isso é que eu fazia isto. Mas olha, eu se calhar até punha as 4 no Mé Falta Sal. Eu não sei. Não, Eu agora, não. cada vez mais que eu olho para a Estrela da Amadora, parece pior. É que imagina, tu gostaste da do Fama, portanto eu deixava aí. A do Académico dizia, eu acho que é literalmente Falta Sal. Portanto eu colocava Marítimo e Estrela no Joca do Eu. Ok. Rio Ave eu gostei. É bonita. É, mas Eu punha pela no... tua lógica do Futebol Clube do Porto, ela ia para o espetáculo também. Olha, eu estou entre o chuta, chuta, estou e o não és grande, és big. Eu punha no chuta, chuta, chutou. Vamos a isso. E está aqui uma senhora, Não, caraças. Deixa eu não ver. gostei da do Braga. É, está um bocadito. Pronto, eu punha no falta sal. Ou até no Joca do Eu, não Não, sei. Eu também, se não, calhar não não exagerava gostei. tanto. Pronto, é justo, mas falta só. Equipamento e Benfica, és uma merda. Não, não, sem clubismo, eu acho que era no Mé Falta Sala ou no Não És Grande És Big. Portanto, tu punhas em qual? No não és grande 10 Big. Então deixa nisso, pronto. Ok. É justo. Santa Santa Clara. Clara, deixa-me só dizer uma coisa. Eu acho que para mim o Santa Clara é a equipa que, juntamente com o Estoril, tem sempre os equipamentos mais bonitos da liga. É o Santa Clara e o Estoril. Para mim, Mas eu adoro este, todos os mas equipamentos este deles. padrão é um bocado estranho, pá. Eu não acho, eu continuo a gostar. Para mim era chuta, chuta, chutou. É que para mim era no me falta sal, então vai ter que ser no não és grande 10 Big. É isso. Nós vamos acabar isto sem nenhuma no espetáculo. Para mim, O quê? para mim a de Sporting é espetáculo. A de Sporting é das mais feias. O Eu punha quê? no Joca do Eu. Punhas é no sem Joca clubismo. do Eu? Isto é sem clubismo, a camisola está feíssima. Vai ter que ir para o não és O grande quê? 10 Big. Se eu Não tô- acredito se estou no nisso. espetáculo, estás no Joca do Eu, tem que ser aqui no meio. Pronto, É Vitória. que acho que Vitória eu não- punha. nunca Vitória eu punha no espetáculo. eu punha no chuta, chuta, estou, portanto vais ter que arredondar Ah, para mano, baixo. foda-se. Ai, a Lourenço, tu não. Agora, Ai, desculpa. a do Sporting, eu não sei como, acho que nunca discordamos tanto numa camisola, meu Deus. Eu acho que é bonita, mano. Eu acho que é bonita mesmo. Não consigo. Essa é de Moreirense, certo? Aliás, eu se calhar. Onde é que tu tinhas posto o Alberca? Eu tinha posto abaixo, não me falta só. Ai, eu se calhar subia para o chuta. Não dá. Eu sei. Bem, A do Moreirense. Moreirense não dá para ver muito bem, mas é a mesma de sempre. Eu É punha uma, ou é não uma falta xadrezada sal. verde e branca. É falta sal. É isso, Bem, concordo. temos Está isto. Não pusemos nenhuma Ah, mano. nem na top tier, nem na Ah, pior. mano, se a tier list fosse minha. Pá, eu cada vez mais fazia assim. Mas espera lá, antes de ajustares a tua, tira a print dessa que é para depois, que é Sim, para sim, sim, guardarmos sim, e sim. depois Deixa eu tirar. podes Já guardar. está. Ok. Eu fazia-lhe assim. Depois fazia-lhe assim, assim, assim. Se calhar assim. E subia esta. Pá, isto para mim era assim, mano. Não concordo. Olha, faz a tua então. Eish. É um bocado. Espera lá, deixa-me pensar. Podes descer do Sporting para os Ai, jogadores já. Jesus! Ou descer de Vitória para o chuta-chuta estou. Subir a do Gil e a do Nacional, se calhar, que era para ficarem três aí em cima. Hã? Desculpa?
A do Gil e a do Nacional subir. Fo- Não, Nacional, Nacional. Isso. Depois deixar essas. Deixa de Alverca para o Mé Falta Sal. Fogo. Sobe de Santa Clara para o Chuta, Chuta, Chutou. Santa Clara, ok. Isso. Deixa de Famalicão para o Mé Falta Sal. Deixa-me confirmar. Sobe a do Estrela para o Joca do Eu. Prontos, temos isto, esta É tier isso. list de merda. Ok. Obrigado. Olha só uma coisa. Antes de acabar, dás-me licença. O que é que temos agora? Digamos que mais uma vez eu preparei aqui um jogo de surpresa. Só que desta vez isto tem zero a ver com futebol, ok? Ok, entendido. Vamos lá. É que surgiu-me do nada e eu não podia perder esta ideia porque este jogo foi literalmente feito para ti. Para mim? Vou tentar explicar. É assim, um de nós diz 3 letras. Imaginando que sou eu neste caso. Eu não posso complicar demais porque senão também vou estar a complicar a mim mesmo. Mas já vais perceber porquê. Mas então acho que escolhíamos letras tipo K, W, X, Y, Z, coisa assim. Ok, parece-me bem. Depois, o outro, neste caso tu, tem que dar um significado aleatório a essa sigla. Portanto, imaginando que eu digo ABC, tu tens de dar um significado aleatório a essa sigla. Ok. Mas tentando dificultar-me. Porquê? Porque eu a seguir vou ter que falar durante, no mínimo, 30 segundos sobre esse tema. Sinceramente, isto pareceu-me giro e eu fiquei curioso para fazer Ok, contigo. fixe. E depois até podemos fazer um corte disto e colocar uma votação a ver quem é que eles gostaram mais de ouvir argumentar. Ok, siga agora. Estás pronto? Consegues pôr-te o cronómetro? Cronómetro consigo. É quantos? 30. 30. Ok, quem é que começa? Posso começar eu a argumentar? Então eu digo então tu dizes letras e eu digo uma sigla, né? Exatamente. Ok, bora. Mas tem que ser em português, certo? Certo, claro. Ok. Ok, vamos começar. Começa tu a dizer as siglas. Mas 3, 2, 1. Ok, vamos a isso. Começa tu. Começo eu a dizer as siglas? Sim, as letras. Ok, eu vou te dizer. C, B, O. CBO? Sim, CBO. Eu digo. Deixa-me pensar. Mas tens. Mas tem que pôr aí o timer, né? Sim, Ok. calma. Caixões botânicos ofuscos. Não, desculpa. Caixões botânicos ocos. Caixões botânicos o quê? Ocos. Ocos. Ok. 30 segundos a partir 3, de 2, 1. agora. Eu acho que os caixões botânicos ocos podem parecer uma ideia estranha, mas eu acho que eles têm uma lógica interessante. Juntar o ciclo da morte ao ciclo natural das plantas parece-me fixe, porque em vez de um caixão tradicional, o material oco permitiria criar um espaço para raízes e uma decomposição natural, tornando o processo mais integrado com o ambiente. Assim, a morte deixaria de representar apenas um fim e passaria a fazer parte de um ciclo ecológico. Eu acho que é uma alternativa simbólica. Ok, acabou o tempo. É pá, por isso é que eu digo que este jogo é feito para ti. Tu tens um poder de argumentação brutal. Olha o que tu conseguiste dizer sobre caixões botânicos ocos. Vai, agora sou eu. D, H, E. DHE. Dispositivos hidroecológicos. 30 segundos a partir de. Calma. É que dispositivos hidro quê? Hidroecológicos. Basicamente tens que Não pensar é a em. mesma palavra? Ah, mano. Ah pá. Está eufemizada, mas tipo, eu acho que imagina, eu para guia C podia dizer guarda-chuva. É pá, Mas queres que eu mude? não, pode ser. Tá. É só pensar tipo em dispositivos de água que não sejam num blue, ok? Eu 1, sei. 2, 3. Bem, dispositivos hidroecológicos são sistemas que são criados para gerir a água de forma mais ecológica. Hoje em dia a poluição vem muito da conservação de água. Há certos países em que filtrar ou até reutilizar a água pode gerar algum desperdício e até alguma poluição pelo seu processo.
Ahm, o facto do dispositivo ser ecológico pode inclusive melhorar a qualidade da água que nos chega. Eu acho que para além de ter benefícios Acabou o tempo, humanos, acabou o pode ter tempo. benefícios Olha, mas económicos. o teu também foi muito bom. Não, eu perdi-me um bocado. Mais ou menos. Para terminar, fazemos aqui uns discursos bonitos de agradecimento por este primeiro ano de Valscope. Fazemos. Começas tu, que tu és o Desculpa, criador. Valscope e Dragão Azul também. Também não precisavas dizer isso, assim até se fica triste. Pronto, acho É que verdade. podes. Acho que o host, o criador da página, o que carrega com isto há mais tempo, devia começar, na minha opinião. Tá bem. E nem eu sei muito bem o que é que queria dizer. Queria agradecer a todos por este ano maravilhoso de Valscope. E Dragão Azul, pronto, calma. Àqueles que cá estão desde o ano passado, levam um agradecimento ainda mais sentido e acarinhado. E ainda um agradecimento especial a toda a nossa equipa por tudo o que fizeram por mim e mesmo pela Valscope. Quer a ti, que estás comigo desde o início, mas até ao Guilherme, ao Monteiro, que se juntaram a nós mais tarde, ao Veloso, ao Duarte, que não fazem nadinha. Desenvolveram um total de trabalho que foi literalmente bola. O Veloso às vezes lembra-se de mandar mensagem, mas pronto. É quando se lembra. Exato. E o Pietro, que nos deu uma grande ajuda nesse episódio. Sim, foi E tem sido mesmo. fundamental Obrigado, também Pietro. na página. Tem sido fundamental para manter a página viva, o Pietro também, portanto um obrigado também muito sentido a ele. Acho que somos todos uma equipa muito unida, por acaso, apesar de tudo, somos miúdos, muito, mas muito parecidos mesmo, mas ao mesmo tempo também acho que nos completamos na perfeição. Foram, a salvo erro, mais de 2.000 publicações, mais de 10 milhões de visualizações, e muitas outras recompensas também que espelham um bocado aquilo que é o nosso trabalho. Acho que não há muito a dizer, é isso. Obrigado a todos. Bem, eu comecei o Bola na Cabeça no dia 3 de julho de 2025. Ei, Não venho para aqui fazer publicidade nem nada disso. Na verdade, eu quero fazer o contrário. Eu comecei o Bola na Cabeça muito lento. Eu lancei o primeiro episódio do Bola na Cabeça. As únicas pessoas que sabiam que eu tinha próximas de mim eram os meus pais. Depois eu postei um vídeo de Leverkusen. E aí sim, eu pela primeira vez republiquei na minha história da minha conta principal. E esse vídeo, pá, o meu primeiro vídeo teve tipo 300 visualizações e esse subiu para 2000 visualizações. Eu fiquei muito feliz e a partir daí sabia que eu já devia ter feito há mais tempo, mostrar-me ao mundo. Entretanto, em agosto, o Lourenço, que era um amigo meu que eu nunca falei muito, nós começamos a falar por causa do. Vocês devem conhecer um youtuber chamado Beatfoot, nós começamos a falar com ele por causa dele. E pá, nós éramos amigos, falávamos entretanto, depois nunca soubemos que tínhamos o mesmo sonho. Sonhos um bocado diferentes, mas na mesma área, porque enquanto o Lourenço é mais virado para o jornalismo independente, eu quero ser comentador esportivo. Mas no fundo, quando ele me deu o convite e eu disse-lhe que fazia designs, pá, capaz de ter sido das melhores decisões que eu já fiz, porque me deram muita ajuda com a bola na cabeça a realizar experiências que eu nunca imaginava fazer. Eu vou-vos dar um exemplo. O Lourenço, eu fui ver uma vez um jogo do Futebol Clube do Porto, porque é tipo assim, o clube grande mais perto de mim, e ele, pronto, deu-me um bilhete para ir ao Estádio do Dragão com o meu pai. O Lourenço é esse tipo de pessoa. O Lourenço é uma pessoa carinhosa. O Lourenço é uma pessoa que, pá, se vocês forem amigos dele, vocês têm muita sorte. Eu tenho muito a agradecer-lhe por tudo o que ele me fez durante este ano. Eu tenho muito a agradecer por ele me ter convidado para fazer o podcast com ele. E ele também tem que me agradecer a mim. Não, estou a brincar. exatamente. Não é disso que eu estou a falar. Não é disso que eu venho a falar. Obrigado ao Monteiro e ao Guilherme, como é óbvio. Obrigado ao Pietro por me ter ajudado muito com este episódio. E acima destas pessoas todas, tenho muito a agradecer-te, Lourenço, por tudo o que já fizeste por mim. E Obrigado. é isto que respira a Ballscope. Exato. E eu acho que se houver alguém que tenha chegado até aqui, só dizer que eu já me consciencializei de que mesmo que isto não bomba o podcast, nem a própria Valscope, nós temos dado tudo por isto, mas o essencial é que aprendemos muita coisa mesmo. Sei lá, desde edição, criação de parcerias com vocabulário assim mais formal,
O próprio trabalho de línguas estrangeiras, principalmente o inglês, jornalismo, filtro de notícias e num lado mais pessoal até definir aquilo que são as minhas prioridades como pessoa, desde prioridades académicas, profissionais, pronto. A nível pessoal, eu acho que foi muito importante e ainda bem que eu criei esta página. Um, é isso. Porque quer queiramos, quer não, isto não só nos dá capacidades para o futuro, como nos dá coisas como currículo e aptidões para agora. E isso é Exatamente. excelente mesmo. Nós termos tanta coisa em conjunto, por exemplo, tu teres a Ballscope, o Ballscope Podcast, eu ter as duas coisas, mais o bola na cabeça, quer queiramos, quer não, pá, é importantíssimo para o nosso futuro. Mesmo. Sim. Enfim, prontos, acho que. Tens mais alguma coisa a dizer? Não, acho que ficamos por aqui. Deixem-me só dizer que em relação ao próximo episódio, um dos objetivos da Volscope é também dar voz aos jovens. A nossa equipa temos todos a mais ou menos a mesma idade, pronto. E é por isso que o próximo episódio será com outro jovem que não faz parte da nossa equipa, mas vem aqui connosco para falarmos um bocadinho sobre tática, porque ele também tem sonho de ser treinador, eu também gostava muito. Portanto, aguardem. Será, deixa-me ver, de setembro e de agosto juntamos neste, portanto será dia 1 de outubro. Ok. Exato, certo. Obrigado a Tá feito. todos mais uma vez. Este foi o segundo episódio do Ballscope Podcast. Obrigado a todos. Obrigado, malta.